Bem-vindos ao Teatro Maria Matos. O meu nome é Marco de Putter, sou o diretor artístico do Teatro Maria Matos, onde estamos. Queria agradecer a Ana Gabriela, o João, a Ana Lúcia, por estarem connosco, por terem aceito o nosso convite. Vocês vêm de longe, de Londres e do Norte. Pronto, fizeram uma grande viagem para estar connosco hoje. Bom, hoje é o primeiro debate do ciclo sobre Gender Trouble. Este ciclo, como sabem, é um bocado espinha dorsal de um programa que é mais abrangente, que também tem espetáculos, workshops, intervenções no espaço público, performances, um programa de vídeo. Pronto, ao longo de 2 meses vamos ter aqui uma série de propostas artísticas e de pensamento sobre este tema. Já queria aproveitar este momento para fazer assim um bocado de publicidade para o espetáculo que vamos ter aqui nesta sala na quinta-feira desta semana, então daqui a 2 dias, que é um espetáculo incrível, que é uma peça de dança de Cecília Bengoleia e François Chagnot, que é uma dupla da Argentina e de França, e que é uma obra que é inspirada na cena de dança de Londres, da cena de dança twerk, que se desenvolveu nos anos 70, baseada na música grime. Então esta peça mistura vários tipos de dança urbana, também formas de dança contemporânea, até bailado clássico, e a música grime ao vivo. Então, temos 2 DJs que vêm de Londres, um de Londres e um de Nova York, para tocar aqui durante o espetáculo ao vivo. Bom, então recomendo. Também queria recomendar a livraria Marcel, que tem aqui um estante no foyer do teatro, que tem uma coleção impressionante de livros sobre o tema, sobre o género, sobre performance studies, e recomendo-se assim uma visita. Se quiserem podem passar por aí e também folhear os livros, vale mesmo a pena. Mesmo ao lado há uma instalação vídeo, que são uma série de vídeos que foram selecionados por Teresa Furtado, que também é responsável pelo programa Video Gender que vamos apresentar aqui mais não me lembro da data exata, mas pronto, neste mês ainda. Agora agradecimentos, é preciso mencionar menciono com muito prazer que este programa faz parte de uma programação de uma rede internacional que se chama House on Fire e, de facto, tem 10 parceiros a nível europeu e, por exemplo, o tema género está a ser trabalhado nesta altura em Berlim, em Amsterdão e aqui em Lisboa. São programas que são parcialmente iguais, mas também têm diferenças importantes. Queria também agradecer à Fundação para a Ciência e a Tecnologia para o live streaming desta conferência e o Jornal Público, que é media partner deste ciclo Gender Trouble. Para finalizar, queria ainda dizer que esta obra aqui é uma obra original que foi criada por João Pedro Val e Nuno Alexandre Ferreira, especificamente para este ciclo. E, por fim mesmo, não queria deixar de agradecer também a Salomé Coelho pela curadoria deste ciclo. Tem sido uma colaboração fantástica e pronto, é uma ajuda mais que preciosa. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas, as pessoas aqui presentes. Quero começar por parabenizar este mega evento, que é o Gender Trouble, e agradecer especialmente à Salomé por este convite. Apesar de eu ser uma péssima comunicadora, não podia deixar de estar presente num evento que tem o nome de um livro que foi muito importante para mim, que é o Gender Trouble, da Judith Butler. Temos o prazer de ter uma palestrante
a Ana Gabriela Macedo e o João Florencio, que nos vão falar sobre arte, performances, natureza, cultura, políticas queer, feminismos, enfim, vai ser uma animação. Eu vou começar por apresentar a Ana Gabriela Macedo. Ela é doutorada em literatura inglesa pela Universidade de Sussex. Atualmente é professora catedrática na Universidade do Minho e diretora do Centro de Estudos Humanísticos na mesma universidade. As suas áreas de investigação centram-se na literatura comparada, poéticas visuais e interartes, estudos feministas e estudos de género. Ela é autora e co-organizadora de uma extensa obra, que eu apenas trago aqui quatro dessas obras, os mais recentes, Estética, Cultura, Material e Diálogos Intersemióticos, 2012, Paulo Rego e o Poder da Visão, A Minha Pintura é como uma História Interior, 2010, e mais antigos, mas não menos importantes, porque são uma importante entrada nos estudos feministas, é o Dicionário da Crítica Feminista, 2005, Género, Identidade e Desejo, uma antologia crítica do feminismo contemporâneo, de 2002. Eu faço já as duas apresentações, não é? Passando ao João Florencio, ele é professor de História da Arte e Cultura Visual Moderna e Contemporânea na Universidade de Exeter, no Reino Unido. A sua investigação cruza as disciplinas de cultura visual, estudos de performance e pensamento contemporâneo, numa tentativa de reformular o domínio, função e limites da experiência estética, bem como a divisão entre o humano e o não humano no contexto da presente crise ecológica. Estas apresentações terão a duração de 30 minutos cada e depois seguiremos para a parte do debate, onde poderão fazer os comentários e tirar eventuais dúvidas. Passo então a palavra à Ana Gabriela. Bom, começo por agradecer o convite à Salomé e por dar os parabéns à Salomé Coelho e ao Marc Deputer por, enfim, realizarem este evento aqui. Não é tão frequente assim no nosso país que um teatro numa cidade leva à ação atividades deste tipo com grupos de pesquisadoras, podemos dizer, e de militantes também. É muito importante, é um entendimento do que é a sociedade civil e a cultura a trabalharem em conjunto e, portanto, muitos parabéns e muito obrigado por me terem convidado. Obviamente, obrigado à moderadora e estou contente por estar nesta mesa. Não conhecia o João Florencio, passaremos a conhecer-nos melhor. Ora bem, aquilo de que eu falarei tem um título que é assim longo porque faz parte de um projeto que eu estou a trabalhar já há mais de um ano, que é precisamente sobre a noção da moldura, do enquadramento. Por isso o título é Enquadrar, Desenquadrar, Reenquadrar, Resistir, deveria ter um ponto de interrogação, Mulheres, Arte e Feminismos, Modos de Ver Diferentemente. Esta imagem deu o título a esta comunicação e eu resolvi não traduzir mesmo, Who Will Make Me Real, porque até não é tão fácil como isso traduzir. Parece que é, mas não é. E eu vou mostrar algumas imagens no início e algumas citações que vão passar, enfim, ali no ecrã, que vão funcionar, espero eu, como uma espécie de um catalisador para aquilo que eu realmente quero discutir aqui. Por isso, irá aparecer se calhar muito texto, peço desculpa se for um bocadinho a mais, mas é difícil saber o que cortar quando se está a fazer uma coisa deste tipo. Portanto, tem três partes a minha comunicação. Uma primeira parte que é uma introdução que é uma reflexão também sobre o que poderemos chamar o estado da arte nos feminismos, no plural, contemporâneos, no entendimento do feminismo como movimento crítico e de interação com a sociedade. Uma segunda parte em que eu discuto e apresento o meu conceito de moldura, enquadramento, em relação às questões da representação e da arte contemporânea. E uma terceira parte, breve, em que eu apresento dois case studies, que são precisamente duas artistas contemporâneas, Shadi Gadirian e Raeda Sahade, do Médio Oriente, digamos assim. Portanto, vou começar para ver se não me atraso muito. Portanto, a primeira parte é um bocadinho mais teórica. Procurarei no meu texto ilustrar alguns tópicos e questões fulcrais que enquadram as estratégias de mulheres artistas no diálogo com os feminismos contemporâneos, num sentido global e local, no tocante à representação do corpo,
às novas corpografias do feminino e ao seu mapeamento no mundo contemporâneo. Analisaremos os conceitos e as técnicas de desenquadramento e desconstrução que aqueles nos propõem e as alternativas de reenquadramento sugeridas através das suas linguagens artísticas, como modos de resistência à ordem universalista e homológica. Serão particularmente confrontados exemplos de discursos oriundos na arte e cultura ocidentais, face à arte de mulheres do Médio Oriente, arte no exílio e comunidades migrantes. A questão da política da localização, a assimilação e o consequente questionamento das grandes narrativas, quer ocidentais, quer orientais, através de um discurso crítico e de uma retórica paródica que incita à desconstrução de estereótipos culturais e de género, tanto do eterno feminino como da femme fatale, como a exotização da mulher oriental, serão reenquadrados enquanto modos de ver diferentemente no diálogo com aquilo que defende constituir a resiliência indisciplinar que caracteriza, a meu ver, os feminismos contemporâneos. Algumas das imagens apontam para a questão do feminismo como uma aracnologia e são reminiscentes de outros tempos e me parece interessante dizer aqui. Dora Maar, fotógrafa surrealista, anos 30, Louise Bourgeois, escultora, finais do século XX, morreu, enfim, não há muitos anos, já muito velhinha, com 90 e muitos anos, a sua grande aranha. Louise Bourgeois, Maman, de novo. Agora Shadi Gadirian, Miss Butterfly, de novo uma aranha, uma teia de aranha, portanto a ideia do feminismo como um tecer, um estar em rede, a ideia da metáfora da aranha, de novo, aqui, Shadi Gadirian, voltarei a falar dela em breve, são só imagens, como disse, catalisadoras. Miss Butterfly, também algumas citações que a todos nos são familiares, e por isso é que eu as trouxe. Adrienne Rich, começar assim, não por um continente, por um país ou por uma casa, mas pela geografia mais próxima, o corpo, a política da localização, tentar ver como mulher a partir do centro, uma forma de nos situarmos como feministas e como críticas que trabalham com o feminismo, repensando as teorias que nos fizeram, de algum modo, olhar o mundo precisamente diferentemente. Revisão, o ato de olhar o passado com um olhar renovado, de abordar um texto conhecido através de um ângulo novo, significa para as mulheres mais do que um capítulo na história cultural, é um ato de sobrevivência. Adrienne Rich. Elizabeth Gross, mais próxima. Os corpos articulam discursos, visto que o corpo vai ser uma das questões fundamentais que eu aqui irei tratar, portanto, a teorização sobre o corpo. Os corpos articulam discursos, sem necessariamente falarem, porque são codificados com e como signos. Articulam códigos sociais, tornam-se intertextualizados, narrativizados, simultaneamente encarnam códigos sociais, leis, normas e ideais. Se os corpos são atravessados e infiltrados por saberes, significações e poder, eles podem, igualmente, em determinadas circunstâncias, tornar-se polos de luta e resistência, inscrevendo-se ativamente em práticas sociais. Virginia Woolf, num outro registro, e, enfim, alguém que permanentemente se interrogou a si própria enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto escritora, e é constitui, de facto, uma mãe, se quisermos dizer assim, na genealogia do feminismo. Mas o que significa ser ela própria? Isto é, o que significa ser mulher? Asseguro-vos que não sei. E tampouco acredito que o saibais. E não creio que alguém o possa saber até que ela se tenha podido expressar através de todas as artes e profissões abertas ao ser humano. 1931, e eu creio que, em larga medida, ainda poderemos, enfim, sentir o eco destas palavras como muito verdadeiras hoje. E paro aqui porque irei falar dela, da Rossi Bradato em breve. A noção de moldura ou enquadramento é fundamental para compreendermos e debatermos cabalmente as questões de política identitária e de representação, que desde sempre foram intrínsecas ao próprio debate crítico do feminismo e não apenas à relação do feminismo com o pós-moderno e a pós-modernidade, ou ainda com estudos culturais e pós-coloniais, por exemplo. Irei focar como case study neste texto o diálogo contemporâneo do feminismo com as artes visuais e o questionamento identitário que nesse âmbito se vem desenrolando, graças, em larga medida, ao trabalho crítico e à militância pedagógica, creio lícito chamar-lhe assim,
de estudiosas feministas, entre as quais cabe salientar pela originalidade e impacto do seu pensamento crítico, bem como pela criação de novos desafios e novas fronteiras no seio da teoria e da crítica feministas, nomes como os de Griselda Pollock, Rosemary Batterton, Rosika Parker, Linda Nochlin, Linda Ned, Amelia Jones, Alexandra Coccoli, entre muitas outras, e também muitas portuguesas, entre as quais Lígia Amâncio, Teresa Joaquim, Isabel Alegre de Magalhães, Ana Luísa Amaral e por aí fora. Isto só falar das inglesas não tem sentido nenhum, como todos sabemos. Analisarei ao longo deste texto imagens de duas exposições recentes que tiveram lugar em Inglaterra, nomeadamente Unveiled, Arte Nova do Médio Oriente, Unveiled, sem véu, que teve lugar na Saatchi Gallery em Londres, em 2009, e Light from the Middle East, a nova fotografia, a luz do Médio Oriente, a nova fotografia, realizada no Victoria and Albert Museum, em Londres, em 2012-13. Ora bem, então, o feminismo como interdisciplinaridade e indisciplinaridade. Se aceitarmos que o feminismo instaura, de facto, uma estratégia política concreta no debate do pós-moderno, contrariando as acusações pessimistas de um Baudrillard e de um Frederick Jameson, então aquele poderá deixar de ser visto, tal como defende, nomeadamente, Susan Sullivan, como a expressão de uma cultura mergulhada na nostalgia de um centro perdido. A autora indicia a existência de um pós-modernismo de resistência, isto é, uma prática crítica que desestabiliza o suposto ahistoricismo do pós-moderno, ancorando-se no feminismo e em outros movimentos excêntricos, tais como os movimentos ecológicos, anticoloniais e anti-imperialistas. Neste contexto, importa referir que as estratégias de desnaturalização pós-moderna, aliadas à politização do desejo que o feminismo reclama como suas, contribuíram decisivamente para uma subversão paródica a partir de dentro, citando Hatchen, constituindo-se como uma revisitação irónica da memória que não é nostálgica nem ahistórica, mas sim crítica e ideologicamente assumida. A nosso ver, a arte feminista contemporânea é um vivo testemunho dessa desnaturalização criticamente assumida e dessa nova desconstrução ou estranhamento em relação ao próprio pós-moderno. No que diz respeito à relação privilegiada do feminismo com a arte, tal como afirmei num texto anterior, poderemos sem dúvida afirmar que, particularmente a partir dos anos 80 e 90 do século XX, se produziu um corpo de trabalho teórico, crítico e criativo que contribuiu decisivamente para esse resgatar da memória no feminino e para um mapear mais equitativo da arte, mas sobretudo para a inscrição da diferença e da heteroglossia feminina nos cânones da arte, ou num contraponto ao canónico Sorriso da Gioconda, para o resgatar do poder revolucionário do riso feminino. E alguns exemplos que eu irei mostrar têm muito a ver com isto. Como já foi referido e é questão sebejamente conhecida, a teoria crítica feminista vive da intertextualidade e a sua estratégia revela-se, enquanto tal, eminentemente interdisciplinar e dialógica. Se, por um lado, ela é um produto da academia, visto que visa constituir material crítico e pedagógico destinado a promover e a facilitar a investigação nesta área de estudos, por outro lado, as suas preocupações sociais afirmam-se intrinsecamente no estabelecimento de relações de contiguidade e interface com uma variedade de saberes e práticas. Tal como Terry Threadgold afirma em Feminist Poetics, e vou citar, a conjunção de objetivos teóricos aparentemente dispares no debate dos estudos feministas teve efeitos profundos, visto ter conduzido à produção de novas alianças interdisciplinares e transdisciplinares, bem como ao intercâmbio de categorias teóricas e à interdiscursividade. A crítica feminista tem, de facto, vindo progressivamente a afirmar-se também pela sua infiltração noutros discursos críticos, ao ter-se tornado indispensável em áreas que transbordam as fronteiras quer da literatura, das artes visuais, da performance, dos estudos comparatistas pós-coloniais, estudos de tradução, da sociologia ou da antropologia. A sua natureza inter e transdisciplinar, o hibridismo que a caracteriza, fazem-na um tempo sujeita e voluntariamente aberta à contaminação de diferentes saberes. Assim, como Rossi Braidotti afirma em Nomadic Subjects, e por analogia com a definição da mulher enquanto sujeito, ou de mulher enquanto sujeito nomádico, movimentando-se entre mundos, culturas e linguagens, a crítica feminista é caracterizada pela sua consciência nomádica e pelo seu irreverente poliglotismo coletivo.
intrinsecamente resistente a discursos e formações hegemónicas e, como tal, um discurso ancorado na transdisciplinaridade, na desterritorialização e no hibridismo. Usando o conceito de rizoma de Deleuze e Guattari, Rossi Braidotti expande-o, sublinhando-lhe o caráter transversal e aplicando metaforicamente à natureza da crítica feminista. Braidotti diz: é como se o modo rizomático expressasse uma forma não falogocêntrica do pensamento, secreta, lateral, espalhando-se por oposição às ramificações visíveis e verticais das árvores do conhecimento ocidental. A crítica feminista será, assim, finalmente o nosso slide, uma nova fronteira, cabendo-lhe, segundo Braidotti, desestabilizar a natureza sedentária das palavras e as suas significações, desconstruindo as formas de consciência estabelecidas. E, por sua vez, tal como Susan Stanford Friedman afirma, o feminismo não poderá nunca ser definido sem uma demarcação do conceito de diferença ou diferenças e uma inscrição do local e do político na definição de identidade. Isto é, a afirmação de uma geopolítica da identidade que contraria noções essencialistas ou fundamentalistas de políticas identitárias. O futuro do feminismo residirá, assim, segundo Friedman, numa viragem para o exterior, abarcando simultaneamente a contradição, a deslocação e a mudança. Trata-se, assim, de um feminismo plural, que reconhece a existência do fator da diferença como uma recusa de hegemonia de um tipo de feminismo sobre outro, sem, contudo, reificar ou fetichizar o conceito de diferença. A crítica feminista passa também pelo imperativo de desalojar ou subverter, ainda como diz Braidotti, o hábito mental de considerar o masculino como sinónimo do universal e de traduzir a mulher a metáfora. A crítica feminista veio assim reclamar uma dimensão política para a luta das mulheres, bem como para a representação do feminino e da diferença sexual na e através da linguagem, enquanto local privilegiado da construção e da representação da identidade. Neste contexto, a relação das mulheres enquanto minoria colonizada com o poder e o discurso dominante é muitas vezes significada por uma rasura, um silenciamento ou um estranhamento, em consequência da sua própria intradutibilidade ou liminaridade da sua diferença, funcionando na comunidade social como um elemento de resistência ao discurso universal e homogeneizante. Estes conceitos e problematizações estruturantes do pensamento crítico feminista estão patentes nas corpografias e representações da arte feminista contemporânea e são cruciais para o seu entendimento, como veremos. Daí a razão de eu os ter trazido aqui. E perdoa-me se a introdução foi um pouco longa. O feminismo é a segunda parte e a noção de moldura-enquadramento. O conceito de moldura-enquadramento, é o tal frame em inglês, é fundamental para compreendermos as questões de política identitária e de representação no contexto do feminismo num sentido diacrónico e na sua relação com os outros debates críticos contemporâneos, nomeadamente, como já referido, o pós-modernismo ou o pós-colonialismo. Comecemos por atentar em duas definições distintas do conceito que serão operacionais para a nossa discussão e para a nossa análise de case studies. Richard Brock, no ensaio Framing Theory Towards an Ekphrastic Post-Colonial Methodology, diz o seguinte: a noção de moldura é um instrumento conceptual poderoso para negociar as dificuldades operacionais de modelos e metodologias da crítica pós-colonial. Assim, a importância dessa noção como modelo conceptual no contexto da teoria do discurso pós-colonial reside particularmente na sua dualidade específica, que a situa sempre no limiar entre a espacialidade e a temporalidade, a tal in-betweenness de que fala Homi Bhabha num livro famoso, The Location of Culture. Por seu turno, Martha Weiss, que é curadora e, portanto, trabalha sobre artes visuais, por sua vez, na introdução a um catálogo da exposição que eu referi anteriormente, Light from the Middle East, a tal de 2012-13, referindo-se globalmente aos 3 tópicos cruciais da exposição que ela organiza, tópicos esses: registar, reenquadrar, resistir, que eu adotei, digamos, para o tópico da minha conversa hoje.
Marta Weiss afirma que o seu objetivo consiste em fixar e deslocalizar imagens, interrogar factos, identidades e estereótipos, apropriar-se de modelos e modos de viver e ver a realidade, recombinar as imagens de um modo descentralizador e desterritorializador, de modo a deslocar o foco principal e a provocar uma visão nova e mais distanciada, menos preconceituosa e não dogmática, uma visão alternativa, não europeia e desgenderizada de um território globalmente ocupado, diz ela. Enfim, trata-se da problematização de uma autêntica política identitária. Os artistas, as artistas aqui representados, portanto, nesta exposição que eu me referi, mimetizam e interrogam tradições pictóricas do passado e a sua imagética fotográfica. Diz Marta Weiss, quer com intenções de emulação ou de crítica, as artistas reenquadram as imagens anteriores para novos fins e com objetivos diversos. E é isso que iremos ver nos exemplos que eu vou mostrar. A meu ver, estas duas apropriações, chamemos-lhe assim, do conceito de moldura, enquadramento, por áreas diversas do pensamento crítico e da criação artística, evidenciam que as teorias não são estanques, mas antes se cruzam, se interseccionam, se polinizam reciprocamente. Não creio, portanto, que seja possível, mães, debatermos quer o pós-modernismo, o pós-colonialismo ou o feminismo isoladamente. Nenhum destes movimentos críticos é, agora e hoje, no contexto geopolítico em que vivemos e localizamos a nossa intervenção social, o que era ou foi, quer quando Jean-François Lyotard escreveu A Condição Pós-Moderna, Edouard Said escreveu O Orientalismo, Frantz Fanon escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas, Virginia Woolf, Um Quarto que Seja Seu, ou mesmo Mary Wollstonecraft escreveu A Reivindicação dos Direitos da Mulher. O pensamento crítico é, por definição, dialógico e polissémico, promíscuo, diria eu. Isto é, as teorias e os conceitos não só viajam sem passaporte, como se polinizam reciprocamente. Este é, a meu ver, a prova da sua vitalidade, o que justifica a sua urgência e a sua imprescindibilidade. E é aí que reside a ancoragem teórica e o desafio conceptual contido no conceito de moldura, precisamente ao ser reivindicado por tão diversos campos do pensamento crítico. Isto não significa, porém, uma fragilidade ou falibilidade dos feminismos contemporâneos, mas antes, a meu ver, demonstra a sua resiliência e capacidade de operacionalizar, ideologicamente e de um modo contextualizado, sempre na interface com outros pensamentos críticos, problematizações, indagações e conjecturas outras. Este pensamento híbrido, promíscuo, se quiserem, será assim ancorado numa estrutura conceptual autorreflexiva, a que eu chamo indisciplinar, em permanente autoquestionamento, isto é, como assimilação e recombinação de outros modos de olhar e interrogar a realidade, interrogando-se, interrogando-nos permanentemente. Por outro lado, e tal como já referido, enquanto interdisciplina, a sua dinâmica é da fertilização cruzada com outras disciplinas e campos de pesquisa. Se o seu habitat é o espaço da fronteira e da liminaridade, como disse Victor Turner, o seu modo de ação é rizomático, operático e performativo, como disse Judith Butler. Estes constituem, creio, alguns dos eixos fundamentais que informam e corporalizam os feminismos contemporâneos, ancorados numa radical interdisciplinaridade e ruptura performativa da fronteira, ou de fronteiras de saberes, essências e postulados. Neste contexto, o cruzamento do feminismo e das artes visuais constitui um excelente exemplo dessa intranquilidade crítica e dessa fértil indisciplinaridade. Tal como nos é dado constatar a arte feminista como uma corpografia relocalizada, isto é, a arte como denúncia ideológica e a insistência no que poderemos chamar uma política cultural do corpo, aliadas a um questionamento sistemático da identidade e dos seus modos de representação, tem assumido um destaque fulcral na cena artística contemporânea no Ocidente, particularmente a partir dos anos 80 e 90 do século XX, aliando a inscrição da diferença e da heteroglossia feminina nos cânones da arte à desconstrução crítica de uma noção de identidade integral, originária e unificada, tal como Stuart Hall fez notar.
Por outro lado, assiste-se presentemente a uma explosão de idêntico calibre na arte de mulheres do Médio Oriente, que nos é dado a observar através de exposições, performances, publicações, cujo significado simbólico e impacto global, visto que é possível verificar, enfim, variedíssimos locais neste momento, importa, a meu ver, analisar. A obra de Griselda Pollock, entre várias críticas que poderemos focar, a obra essa centrada na articulação dos novos feminismos com a política do corpo, é de particular relevância neste contexto e continua, a meu ver, a inspirar uma nova geração de académicas feministas, críticas e estudiosas da arte. Num dos seus textos pioneiros, ela afirmou o seguinte, o texto é Generations and Geographies in the Visual Arts: os novos feminismos constituem-se de modo significativo como uma política do corpo, através de campanhas em torno da saúde e da sexualidade femininas, da luta contra a violência e a pornografia, da maternidade e do envelhecimento. Esta nova política articula a especificidade do feminino com a problemática do corpo, não enquanto entidade biológica, mas enquanto imagem psicologicamente construída que traduz a localização e a imagética dos processos do inconsciente, do desejo e da fantasia. Segundo Pollock, o contributo fundamental do feminismo no contexto das artes terá sido a introdução da outridade do paradigma da mulher, enquanto artista e crítica, como modelo da própria ruptura na poética e na política da representação. A outridade total que finalmente reconciliaria a estética e a política, diz Pollock num tom idealista ou utópico no sentido positivo. Tal como a autora refere, somos confrontados, através da obra de muitas artistas contemporâneas, com recorrentes práticas de desidentificação, e veremos isso nos exemplos que eu vou mostrar, e de ruptura. Práticas essas que têm vindo a constituir o paradigma central da arte pós-moderna. Poderemos ainda continuar a chamar-lhe assim, digo eu. E cito: as práticas de desidentificação reportam-se a estratégias que se destinam a impedir o espectador de se identificar com os mundos ficcionais ou ilusórios oferecidos pela arte, pela literatura ou pelo cinema, deste modo provocando uma ruptura na dança da ideologia de que somos reféns, em nome dos sistemas opressivos de classe, sexismo, heterossexismo compulsivo ou outros posicionamentos e classificações racistas. É, assim, no centro deste debate, analisando os dois case studies concretos, que queremos agora focar-nos. Eu tenho várias imagens, obviamente que não tenho tempo de falar delas todas, algumas eu vou passar em silêncio, mas isto não quer dizer passar por cima delas. Ficam aqui, talvez depois, com alguma curiosidade, vão ver a quem é que elas se reportam. Cada Aratia fez parte desta exposição que eu falei primeiro, Unveiled, e esta instalação chamava-se Ghost. Deixo aqui assim, para pensarmos um pouco algumas das imagens. Shadi Gadirian é a primeira artista a que eu me vou referir. Ora bem, Shadi Gadirian, artista iraniana, nascida em 1974, vive e trabalha em Teherão. Na série Like Everyday Stories, Histórias de Todos os Dias, 2000-2001, Gadirian representa imagens de mulheres com véu, porém com o rosto coberto por utensílios domésticos. Um coador, um ferro de engomar, um ralador, uma frigideira, uma luva de borracha de cozinha, objetos que... Ups, para trás, não consigo dar para trás, desculpem lá. Sorry. Como é que isto é? Okay. Objetos que há um tempo questionam a noção exotizada e essencialista da mulher muçulmana, sedutoramente coberta pelo véu, e a aproximam criticamente da mulher ocidental, do seu estereótipo, a identidade de ambas, igualmente rasurada pela confinação, pela identificação com o espaço doméstico. O estranhamento provocado no observador força a um distanciamento dos estereótipos culturais identitários, Ocidente-Oriente, e instiga uma reflexão crítica anti-essencialista sobre as questões de género, identidade e diferença, para além das dicotomias essencialistas e dos estereótipos a que se reportam precisamente as visões mulher-Ocidente, mulher-Oriente. Tal como Martha Weiss, curadora da exposição referida, afirma, Gadirian é uma artista cuja obra se constrói em camadas. As mulheres, nas suas fotografias, aparecem ensanduichadas, é a expressão dela,
entre a tradição e a modernidade, o presente e o passado, o Oriente e o Ocidente, o público e o privado, o original e a reprodução, a realidade e a fantasia. 5 minutos, fantástico. Vou ter que correr. A série Qajar, a que se reporta a próxima série, a série Qajar apresenta uma série de fotografias onde a artista reencena retratos de estúdio feitos no Irão durante o período Qajar. As suas protagonistas são mulheres vestidas ao estilo da época, com saias curtas, rodadas e calças estofadas, outras completamente cobertas pelo véu. O enquadramento, porém, ou a moldura destas fotos é radicalmente outra. E é aí que a artista instila o seu estranhamento crítico, ao agudizar a tensão entre modernidade e tradição, provocando a reflexão do espectador perante estas imagens de mulheres em poses severas e estilizadas, reproduzindo o ambiente sépia, a preto e branco ou a preto e branco das fotos tradicionais de estúdio. Em primeiro lugar, todas as mulheres representadas e assim expostas fixam diretamente o olhar no espectador, num convite à cumplicidade e à empatia. Em todas as cenas do estúdio é performativamente criado um conflito espaço-temporal através da inclusão de objetos cotidianos que polarizam e refletem desejos e anseios contemporâneos das protagonistas, as quais contrariam, interrogam o enquadramento nostálgico do cenário. Ora uma lata de Coca-Cola, ora um par de óculos de sol, ora uma bicicleta, ora um aparelho estereofónico, ora o reflexo de uma biblioteca num espelho. Dir-se-ia objetos banais, inócuos, mas são sem dúvida objetos estranhos ou estranhados, objetos de desejo, que constituem marcas de uma contemporaneidade que as mulheres aqui representadas assumem e reclamam como suas, no seio da performatividade cênica engendrada e da tensão público-privado que as imagens deliberadamente criam e transmitem. Ora bem, isto são 2 imagens de fotografias minhas da exposição Light from the Middle East e, de novo, esta imagem de Raeda Saada, que é a segunda artista e a última que eu me vou reportar. Portanto, Saadeh, artista nascida na Palestina em 1977, vive e trabalha em Jerusalém, tem-se dedicado a explorar na sua obra artística temas de identidade, de género e de desterritorialização, com particular enfoque no conflito israelo-palestiniano. Na imagem fotográfica Who Will Make Me Real, que selecionei como paradigmática na sua obra, a artista usa o seu próprio corpo para encenar e exibir uma representação do conflito político-territorial e do conflito de género, simultaneamente. Através de uma desconcertante e paródica apropriação de distintas tradições artísticas de representação do corpo feminino, incorporando, por um lado, a revisitação clássica da grande odalisque de Ingres. Vou passar algumas imagens, precisamente, evocando essa tradição clássica de representação do corpo feminino. Portanto, Ingres, a Vênus de Tiziano, a Goya, a Olympiade de Manet, até chegar a Cindy Sherman, portanto, uma piscadela de olho à Olympiade de Manet, dizia eu aqui. A autorrepresentação de Raeda Saadeh incorpora também a estética orientalista da representação da odalisca. Porém, por outro lado, ela evoca, citando diretamente, e numa evocação pós-moderna, as autofigurações de uma artista como Cindy Sherman, portanto, uma artista que poderemos considerar ou chamar pós-moderna, nomeadamente nesta série muito conhecida Untitled Film Stills. Através dos seus vários travestimentos de personagens históricas ou fílmicas, encenando e questionando sempre a outridade do eu feminino e interrogando performativamente as questões identitárias. Fiquemos aqui então. Um outro dado fundamental no caso destas imagens de Raeda Saadeh é que o corpo da mulher representada está, à exceção da cabeça, dos pés... Vou voltar atrás... Eu estou na última página, portanto não vou demorar muito, mas tenho que chegar à minha imagem para isto fazer sentido, peço desculpa. Um outro dado fundamental, no caso desta imagem, Who Will Make Me Real, é que o corpo da mulher representada está, à exceção da cabeça, dos pés e das mãos, completamente revestido de jornais palestinianos, obviamente que eu não saberia isto se não tivesse lido, porque não sei ler árabe, e de forma que o corpo da mulher é representado como que num patchwork, ou como se ela tivesse embalsamada de algum modo também.
Deste modo metonímico, a palavra inscrita no corpo da mulher transforma-se numa evocação clara da tensão público-privado, do exílio territorial e do exílio do próprio corpo da mulher, ambos territórios colonizados, evidenciando assim a contiguidade dos conflitos políticos de género e de identidade. Por fim, a acrescentar a todo este palimpsesto simbólico o título da imagem, Who Will Make Me Real, tem como referente o poema da poetisa jordana Nadia Toueni, que fala precisamente de guerra, exílio e resistência. E há só um extrato pequenino deste poema que tem esta frase, Who Will Make Me Real, e eu vou só ler em português numa tradução péssima, enfim, literal, quero dizer, ameaçada, portanto viva, ferida, portanto existindo, aterrorizada, portanto assustadora, ereta, portanto uma árvore em chamas, quem me fará real? Who will make me real? A imagem fotográfica Who will make me real? De Raed Sahade, constituirá assim uma poderosa metáfora da politização do corpo como arena privilegiada da representação dos processos do inconsciente, do desejo e da fantasia, como eu referi anteriormente, que serão características dominantes da arte feminista contemporânea, e um local de inscrição simultânea de uma poética e de uma política de localização da artista enquanto mulher e cidadã. Alguns outros exemplos de outras artistas do Médio Oriente, Shirin Neshat, nomeadamente, Mona Hatoum, muito conhecida, com estas duas imagens que vou mostrar, Over My Dead Body e este Greater Divide, que são imagens, enfim, estranhadas e que provocam esse estranhamento que eu falei e que também deixo aqui como um catalisador para a vossa curiosidade. Conclusão. Através dos exemplos trazidos e da nossa discussão do conceito de moldura e enquadramento, espero ter contribuído para o entendimento da arte feminista contemporânea como uma estética de apropriação crítica e questionamento da tradição que, tal como nas imagens que acima discutimos, exibe a tensão dialógica entre esses três grandes momentos que eu isolei, que são, na verdade, contíguos, coesos e se interrogam dialogicamente. Registar, reenquadrar, resistir. Em sintonia com os desafios atuais do feminismo, de igual modo, as novas corpografias na arte feminista contemporânea instigam um renovado estranhamento crítico no espectador e uma alargada reflexão indisciplinar em torno das políticas da localização e do significado da diferença no contexto pós-moderno e pós-industrial do mundo globalizado. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada por esta viagem à arte da diferença no Médio Oriente. Vamos então agora passar a palavra ao João. Este não funciona? Isto funciona, só quero ter acesso aí a... Queres trocar? Vamos trocar. Pode ser. Olá. Eu quero começar por agradecer à Salomé e ao Marco pelo convite e pelo programa, que é fantástico, embora não possa poder estar cá para vir a tudo. E quero começar também com uma ressalva sobre três coisas. Os textos que eu estou a usar são todos textos dos livros que eu tenho em inglês, portanto as traduções, os textos eu vou usar em inglês, a tradução são traduções livres, mas que eu vou dizer, que eu vou ler em português, minhas, portanto, más. E quero também pedir desculpa pelo meu emigrantês, por isso, se as coisas não fizerem sentido, culpem o emigrante português. E portanto, a minha apresentação, eu vou começar com um vídeo e será basicamente uma especulação, uma provocação teórica acerca da possibilidade de estender a noção de performance e de política queer para além do domínio da experiência humana e dos corpos humanos. E começamos assim.
devia estar a acontecer também. Mas é possível que faça sentido. Eu mais tarde vou falar sobre quando os computadores bloqueiam e se desligam, portanto, faz sentido. Eu avanço. Numa entrevista publicada em 2008, no livro de Norbert Servos, intitulado Pina Bausch Dance Theater, Peter Pabst, o cenógrafo de Dance Theater Wuppertal, diz o seguinte: se eu estou a trabalhar numa ópera, tenho texto e partitura, há uma base intelectual para discutir e há um enredo. Nada disso existe em Pina. No início não há nada, nem título, nem música, nem imagens. Não há nada onde possas basear. Mas ela, a Pina, também diverge de outros diretores de outra forma, em que não tem qualquer interesse em coisas que sejam simplesmente decorativas. Não chega a termos algo sem outra função que não decorativa. A cenografia não pode ser apenas bonita. Eu acredito que as coisas têm de ser feitas de uma forma sofisticada para que mantenham a sua vitalidade. A rocha não está ali a ser apenas rocha, embora também o seja. A água na vala não permanece calma, na vala ou na valeta, mas é, pelo contrário, um rio que flui, ainda que não consigas ouvir ou ver quaisquer remoinhos. Deixemos estas observações servirem de guia para o que me proponho discutir convosco hoje aqui. Estando claramente na origem do título desta minha comunicação, as palavras de Peter Pabst, ditas evidentemente em relação a Volmond, a peça da qual quase que acabámos de ver um excerto, assumem um particular significado quando lidas no contexto da recente viragem das artes das humanidades para questões do não humano, o tema sobre o qual gostaria de me debruçar durante os próximos 25 minutos. Não obstante o recente interesse de artistas e académicos em corpos não humanos, a aparente insistência de Pabst no agenciamento e vitalidade dos cenários e adereços que encontramos em Pina Bausch levanta questões sobre as leituras mais consensuais do trabalho da coreógrafa alemã. Ilumina a forma como Bausch antecipou importantes debates contemporâneos que vão muito além das fronteiras da dança dita pós-moderna, das heranças teatrais de Bertolt Brecht ou Antonin Artaud, ou da performance como normalmente a entendemos em contextos aos quais decidimos chamar cultura. Sendo maioritariamente vistas como obras que investigam e revelam os aparatos de poder e conhecimento responsáveis pela escrita dos corpos na sua subjetividade humana, demasiadamente humana, é no mínimo interessante que, tanto para Pabst como para a própria Bausch, tal investigação do domínio humano e das suas hegemonias epistemológicas e tecnologias do eu não pareça suficiente para explicar o trabalho da coreógrafa. Como esta mesma refere numa entrevista publicada no livro de Servos que já referi, para mim, várias coisas desempenham um papel ou atuam. O efeito que algo tem no teu corpo, um prado, caminhas nele e ele é silencioso e possui um cheiro característico. Ou a água, de repente a tua roupa fica longa e molhada e a água é fria. O som que ela faz ou a forma como a luz reflete nela. Está viva, mas de outra forma. Ou terra, subitamente tudo começa a colar-se, tudo se começa a colar ao teu corpo quando transpiras. Na obra de Pina Bausch, os corpos não humanos persistem e insistem na sua autoafirmação enquanto presenças ativas, vitais, vivas, muito além das funções simbólicas para um dos nossos jogos hermenêuticos os possam querer enviar. Em A Sagração da Primavera, por exemplo, o palco encontra-se coberto com turfa, que progressivamente se cola aos corpos suados dos bailarinos, deixando o teatro, de acordo com Arlene Croce, isto foi numa crítica para o New York Times, a cheirar a estábulo. Em Arien, por sua vez, o amor, ou deverei talvez dizer a coabitação, assume uma forma inesperada no encontro de um corpo hipopótamo com um corpo bailarina. Em Mazurca Fogo, uma galinha come melancia, completamente abstraída das convenções do espaço que a rodeia. Em Néfes, o palco é inundado com água que ensopa as roupas dos bailarinos, dificultando o seu movimento. Em Café Müller, mesas e cadeiras oferecem resistência aos corpos que tentam navegar o interior de uma coffee house alemã. E, finalmente, em Volmond, como quase vimos, deparamos com a presença monumental de uma rocha, que, não sendo apenas rocha, o é também.
De que forma poderemos então alegar que, sem prejuízo da reflexão sobre poder, conhecimento e subjetividade humana, que é a obra de Pina Bausch ensaia, as suas peças estabelecem também uma ecologia pós-humana, onde corpos humanos e não humanos existem, coexistem e se dão a conhecer uns aos outros, a si mesmos e ao seu público, através de performance? Será possível dizermos com alguma confiança que todos os corpos, independentemente de serem caracterizados como humanos ou não humanos, devem à sua capacidade performativa a possibilidade de serem encontrados e conhecidos? Se sim, se a performance se poderá conceber como um fenómeno não exclusivamente humano, será também possível alegar que, tal como nós, humanos, encontramos na performance tanto a forma de reiterar a nossa identidade como a possibilidade de questionar e perturbar a contingência daquilo que somos ou que aparentamos ser, também corpos não humanos poderão, em certas circunstâncias, atuar de forma inesperada, manifestando assim uma estranheza à qual poderemos confortavelmente chamar queer. Por forma a respondermos a estas questões, gostaria então de contextualizar a minha intervenção com uma breve sinopse daquilo a que Richard Grusin chamou de non-human turn, ou a viragem para o não humano. Isto também não devia estar a acontecer assim, mas lá aconteceu. Ok. Havia um cão e uma máquina de lavar e uma caneta e umas botas. E mexiam. Faziam coisas. Olha. Então, hoje, 15 anos depois de virar do milénio e com as promessas de um fim do mundo milenar adiadas por outros 1000 anos, a verdadeira escala do impacto humano sobre o planeta só agora se começa a notar. Consequentemente, visões de um apocalipse hollywoodesco causados por tsunamis, cheias, chuvas de meteoritos ou invasões extraterrestres estão presentemente a ser substituídas pela certeza de uma longa e lenta caminhada em direção a um fim que acontecerá quase certamente sem grandes explosões ou música de fundo. Uma morte lenta, causada por décadas de exploração desenfreada de recursos naturais em nome do progresso e emancipação humanos. Prova disso pode ser encontrada na cunhagem do termo antropoceno, o nome que Paul Crutzen popularizou em 2002 para designar a corrente época geológica que seguiu ao Holoceno. Enquanto o Holoceno terá sido o período dos passados 10 ou 12 milénios que, devido ao seu clima temperado, assegurou o desenvolvimento das populações humanas, o Antropoceno terá, de acordo com Crutzen, começado no final do século XVIII, quando análises ao ar preso no interior de gelos polares revelaram um aumento das concentrações de dióxido de carbono e de metano, consequências da Revolução Industrial em Inglaterra. Não obstante, o que me parece mais importante sobre a proposta de Crutzen é o facto que ela demonstra que, contra todos os projetos teleológicos da modernidade europeia e dos seus sonhos de liberdade e emancipação, a espécie humana, e digo burguesa, branca e patriarcal, nunca se terá de facto emancipado da animalidade ou da chamada natureza, da qual se desejou separar com narrativas de excepcionalidade moral, intelectual e civilizacional. Neste contexto, vários investigadores nas artes e humanidades, bem como artistas, têm-se dedicado a repensar o mundo para além da esfera do humano e dos seus projetos de emancipação antropocêntricos. Guiados por um sentido de urgência associado à irreversibilidade da presente crise ecológica, bem como pela crescente realização da forte interdependência de humanos e não humanos, filósofos, teóricos culturais e artistas têm nos últimos anos tentado desenvolver novas ferramentas para compreender a complexidade do mundo em que vivemos. O mundo onde as confortáveis fronteiras que outrora pareciam existir entre os domínios da chamada natureza e da chamada cultura se descobriram porosas ou até mesmo inexistentes. Reagindo contra as ideologias da modernidade europeia, responsáveis pela construção de uma barreira fictícia entre a dita civilização humana e a dita natureza, e aqui natureza é sempre entre aspas, o número considerável de investigadores e artistas estão hoje a produzir trabalhos que colocam humanos e não humanos no mesmo patamar ontológico, perturbando dessa forma a certeza ou a suposta necessidade dos atributos cultural e natural. Na arte, por exemplo, várias galerias e museus espalhados pelo mundo têm vindo a usar os seus espaços para apresentar eventos que lidam expressamente com relações entre humanos e não humanos. Dois exemplos recentes, ambos extremamente ambiciosos e certamente envolvendo investimentos financeiros substanciais, foram o The Anthropocene Project, que decorreu em Berlim na Haus der Kultur und der Welt em 2013 e 2014, e a recente Bienal de Taipei, que, sob o título The Great Acceleration, Art in the Anthropocene,
e com a curadoria do megalómano Nicolas Bourriot, levou trabalhos de mais de 50 artistas da Europa, Ásia e das Américas à capital de Taiwan. Ao mesmo tempo, nas universidades, o recente interesse no não humano é talvez melhor representado pela chamada viragem especulativa da filosofia pós-continental. Reagindo contra o pensamento pós-kantiano e o seu privilegiar do discurso, cultura, poder e subjetividade enquanto agentes de mundos, um crescente número de filósofos tem nos últimos anos tentado especular sobre a natureza do real para além das suas manifestações enquanto pensamento ou linguagem. De Emmanuel Delanda a Quentin Meillassoux, Bruno Latour a Jane Bennett, Catherine Hales a Graham Harman, a quantidade de recentes postulados filosóficos produzidos sobre a bandeira do realismo especulativo ou dos novos materialismos é notável. Herdeiros de gerações anteriores de filósofos como Martin Heidegger, Alfred North Whitehead, Gilles Deleuze ou Alain Badiou, esta nova vaga de pensadores tem, independentemente das fortes diferenças que os separam, tentado repensar o mundo sem privilégio humano. Nas palavras de Graham Harman, Levi Bryant e Nick Cernick, face à crise ecológica, ao progresso da neurociência, às crescentes divisões nas interpretações da física básica e à presente fratura da fronteira entre humano e máquina, há um sentido crescente que as filosofias passadas são incapazes de confrontar estes eventos. É neste contexto que me proponho estender as noções de performance e política queer para além do humano. Para tal, irei partir da leitura que Graham Harman faz da análise de equipamento efetuada por Martin Heidegger em Ser e Tempo, Sein und Zeit. Nesse livro, publicado em 1927, Heidegger defendeu que tudo o que existe no mundo é encontrado por Dasein, ou seja, pela experiência existencial caracteristicamente humana, sempre enquanto utensílio ou equipamento. Com o conceito de equipamento ou utensílio, das Zeug, o filósofo alemão designa todos os objetos que, em formando parte do seu mundo, têm significado para Dasein. A característica principal de um utensílio será, assim, o facto de a sua existência depender do papel que ele desempenha para nós. Equipamento existe sempre enquanto algo para etwas zu. A existência de um pente, por exemplo, é, do ponto de vista de Dasein, dependente do seu pentear cabelo. É por isso que em Heidegger todos os utensílios, ou seja, tudo o que Dasein encontra no seu ambiente concebido enquanto mundo, existem sempre à mão, ready to hand em inglês ou to handen em alemão, e nunca presentes à mão, present at hand ou vorhanden. Posto de uma forma mais simples, de acordo com Heidegger, todas as coisas que encontramos no mundo são sempre encontradas por intermédio do seu uso e nunca encontradas em si mesmas. É aqui nesta ideia do desempenho de uma função, do apenas conhecermos as coisas que nos rodeiam através dos papéis que desempenham em relação a nós, que penso seja já possível encontrarmos um certo nível de performance e performatividade. Performance e performatividade no sentido em que o mundo se dá a nós, nunca enquanto si mesmo, mas sempre e necessariamente através daquilo que desempenha para nós, através da contingência dos nossos encontros com o ambiente que nos rodeia. Em suma, o mundo dá-se sempre como fenómeno, ou seja, como persona ou máscara, enquanto que o real permanece ausente, enquanto performer ou ator, do mundo enquanto experiência de Dasein. Este sentido do mundo enquanto performance, enquanto gesto ou evento, pode ser clarificado se olharmos para a etimologia dos dois termos usados na filosofia alemã para designar aquilo que em português chamamos simplesmente objeto. O étimo latino para objeto, objectum, particípio passado e obessere, significa algo que é atirado contra ou atirado em frente. De acordo com Michael Inwood, Christian Wolff terá sido o primeiro filósofo alemão a usar object para designar aquilo que é atirado contra a mente. Isto apesar da língua alemã possuir já um termo próprio para objeto, não derivado do latim, Gegenstand, que pode ser traduzido como aquilo que ocupa uma posição contrária. Mais tarde, em Hegel, encontramos ambos os termos a serem utilizados simultaneamente para designar duas entidades distintas. Enquanto Gegenstand é usado para designar um objeto tal como ele é encontrado, object, ou object, acho eu, portanto, derivado do latim, designa algo que existe independentemente da nossa experiência. Parece-me então plausível concluir que no conceito de objeto existe já a apreensão de um gesto performativo, ou seja, de uma ação que cria o objeto enquanto tal. O gesto de apresentar o objeto no domínio da experiência, de o atirar contra a mente. Performance é assim a forma pela qual mundos são criados no nosso encontro com eles. O mundo enquanto coletivo de objetos, no sentido heideggeriano, é sempre criado e recriado através de um ato de autoapresentação.
onde a apresentação deve ser entendida, nas palavras do filósofo de ciência Robert Crease, como a dimensão da performance, cujo objetivo é atingir a presença de um fenómeno através de um dos seus perfis. Desta forma, podemos dizer que, através da sua capacidade para formar e apresentar mundos, a performance produz um theatron, um espaço que simultaneamente separa e coimplica corpos que veem e corpos que são vistos, e que existe muito além do espaço mais familiar deste teatro que ocupamos temporariamente hoje aqui. Através da performance como forma pela qual o real se dá a conhecer enquanto mundo, o espaço do teatro expande-se muito além do domínio da cultura humana e das suas instituições. Se performance pode dizer tanto do orador neste palco, como das canetas nas vossas mãos ou das botas que supostamente foram feitas para andar, já diz a canção, a performance, deixa então de ser propriedade humana. Aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, nas nossas camas, nos nossos empregos, hoje aqui, partilha com o resto do mundo não humano a sua efemeridade, contingência e a sua incapacidade para revelar tudo aquilo que somos ou que podemos vir a ser. Se parafraseando de Judith Butler, ser mulher é sempre o resultado de se fazer passar enquanto mulher, ser caneta será sempre o resultado de se fazer passar enquanto utensílio de escrita, e ser-se bota será sempre o resultado de se fazer passar enquanto utensílio de caminhada. Ao mesmo tempo, ser-se cão será sempre o resultado de se fazer passar enquanto animal que ladra. Ão. Mas o que acontece quando o corpo que se apresenta aqui à vossa frente ladra em vez de falar? O que acontece quando a caneta se torna numa arma que dispara balas de escrita? O que acontece a um par de botas quando descobertas não através dos olhos ou dos pés enquanto botas que andam, mas através da língua enquanto botas que desejam? O que acontece quando uma mulher de repente atua como um homem? Ou o que acontece quando um ânus se transforma em boca ou um braço num dildo? Podemos dizer que em situações como estas e tantas outras, os objetos que julgávamos conhecer devido à familiaridade das funções que até aí desempenhavam, deixaram subitamente de atuar da forma esperada. Tornaram-se, em suma, objetos em falha ou ferramentas partidas. Ainda assim, de acordo com Heidegger, é só no momento em que o utensílio se parte ou deixa de funcionar como esperado que ele é capaz de revelar a sua presença para além da contingência dos papéis que lhe foram atribuídos. Dito de outra forma, é só quando partido, quando apanhado em falha, que um corpo ou um objeto revela possuir uma existência que vai além das performances que antecipamos. Se pensarmos no computador, por exemplo, a sua presença enquanto si mesmo só é afirmada quando ele deixa de funcionar, quando bloqueia ou se desliga automaticamente. É nestas alturas, no seu atuar contra a sua suposta natureza, que o computador é capaz de se revelar enquanto corpo queer, enquanto corpo estranho, cuja existência é irredutível aos papéis que lhe atribuímos a priori, à dita natureza que acreditamos ser sua. Ao atuar de forma diversa e contra todas as expectativas, objetos e corpos revelam-se na sua condição de strange strangers, ou estranhos desconhecidos. Como Tim Morton escreveu, o estranho desconhecido é algo ou alguém cuja existência não podemos antecipar. Mesmo depois dos estranhos desconhecidos terem aparecido, mesmo se tivessem vivido connosco durante 1000 anos, nunca os conheceríamos totalmente. Nunca saberíamos se teríamos esgotado o nosso processo de os conhecer. É nesse sentido que queer, enquanto algo que é estranho, algo que nunca poderá ser totalmente conhecido ou ter a sua experiência esgotada pela contingência de quaisquer papéis que poderá ter desempenhado ou vir a desempenhar, que tanto corpos humanos como corpos não humanos podem, ao atuar de forma inesperada, ou seja, de forma literalmente e orgulhosamente anormal, revelar-se enquanto queer. Queer é a realidade de todos os corpos escondida por trás das suas performances de normalidade. Queer são todos os corpos, para além dos atos e gestos por si reiterados, numa tentativa de simultaneamente produzir, reproduzir e se adequar a uma norma. Queer é o homem que se torna cão, é o braço que se torna dildo, é o ânus que se torna boca, é a caneta que se torna arma, são as botas que se tornam sexo, é a mulher que existe, para além das funções que lhe são antecipadas pela ordem heterossexista e patriarcal. Assim, ao afirmarmos que, todos os encontros entre todos os tipos de corpos são performativos porque capazes de produzir mundos, e 2, que todos os corpos podem a qualquer momento atuar de forma inesperada e estranha, de forma queer, ganhamos um novo enquadramento conceptual para pensarmos novas formas de comunidade capazes de responder mais eficientemente aos desafios da presente crise ecológica. De acordo com esse enquadramento, um novo sentido de comunidade emerge enquanto comunidade de estranhos.
Um sentido que garante a possibilidade de empatia sem identificação, através da formação de comunidades onde a absoluta alteridade do outro é vista como irredutível a quaisquer formações de identidade ou pertença. Desse modo, novas comunidades poderão vir a ser formadas, tendo como base a realização da contingência e efemeridade de todas as formas através das quais corpos, quer humanos, quer não humanos, se dão a conhecer a outros corpos. Tais comunidades aproximar-se-ão do sentido de communitas, desenvolvido pelo filósofo italiano Roberto Esposito. Para Esposito, a forma como comunidade é normalmente entendida é altamente contraditória. Por um lado, pressupõe que algo que ao ser comum pertence a todos os membros da comunidade e, por outro, assume que tais atributos, embora comum, sejam também propriedade privada de cada indivíduo. Contra tal definição de comunidade, Esposito alega, juntamente com o Quintiliano, que aquilo que partilhamos deixa necessariamente de ser nosso. Assim, para Esposito, communitas não deve estar assente no paradoxo de algo que é simultaneamente privado e comum, mas terá necessariamente partir da realização de que todas as comunidades dependem da abdicação de algo, de perda, transferência ou subtração. Communitas não é um estado de partilha, não é formada através de posses comuns. Muito pelo contrário, communitas, para Esposito, parte sempre de uma dívida para com o outro e pressupõe sempre um dever incondicional de dar. Communitas é uma promessa que temos obrigatoriamente de pagar ao outro. E isto não tem nada a ver com o 13 de maio, já agora. Mas por acaso estava a pensar que isto soa muito a catolicismo, mas podemos discutir isso mais tarde. O que é comum, communitas não é uma promessa que temos obrigatoriamente de pagar ao outro. O que é comum em communitas não é propriedade de todos, mas pelo contrário, e de acordo com Esposito, é um esvaziar do sentido de propriedade no seu negativo. Communitas é fundada na ausência absoluta de um ponto de partida comum, na ausência de um common ground. Communitas é um estado de vertigem que só pode ser sentido por aqueles que, enquanto estranhos desconhecidos, permanecerão sempre alienados uns dos outros e de si mesmos. A essência de comunidade é, assim, nas palavras de Esposito, um diferencial, um espaço que nos põe em relação com outros através de um não pertencer que nos é comum, através da perda do que é próprio e que nunca se poderá vir a tornar num bem comum ou num bem partilhado. Communitas pressupõe a impossibilidade de pertença que só pode ser reconhecida quando nos apercebermos que todos os corpos, humanos e não humanos, são ultimamente estranhos e irredutíveis aos papéis que desempenham para nós e para si mesmos, às suas máscaras ou às suas performances. Este racional, nesta lógica, confere à comunidade um sentido mais ecológico, porque é um sentido de comunidade de quem não tem nada em comum ou de quem, tendo algo em comum, nunca o poderá saber com certeza. Ao percebermos que todos os corpos se dão a conhecer através de performances contingentes e efêmeras, estamos simultaneamente a reconhecer o mundo enquanto realidade estranha e ultimamente queer. É assim que, na revelação da absoluta estranheza de todos os corpos, a extensão de performance e queer para além do humano leva, por sua vez, a um dever de cuidar do outro, concebido não como irmão, mas como estranho e desconhecido. Ao revelarmos as estruturas performativas através das quais o mundo se produz e se apresenta, ao percebermos que todos os corpos existem em excesso das formas como se dão a conhecer, estamos também a reconhecer que a impossibilidade de conhecer completamente o outro nos obriga a respeitá-lo incondicionalmente. Tal respeito resulta da realização da singularidade de todos os corpos, para além de quaisquer qualidades ou identidades que eles possam parecer partilhar connosco, ou, parafraseando Emmanuel Levinas, é só através do reconhecimento da estranheza absoluta do outro que nos poderemos aperceber da sua inviolabilidade ética. É assim que a ética emerge como um gesto dirigido ao mundo e a todos os corpos que o formam, dirigido a todos os humanos e não humanos e tendo por base a estranheza irrevogável dos seus corpos. É só através da atualização de tal comunidade de estranhos desconhecidos irreconciliáveis na sua estranheza mútua, que um futuro mais ecológico poderá ser possível para além da contingência e efemeridade da identidade, identificação ou estruturas de parentesco. Como Dipesh Chakrabarty escreveu, a mudança climática coloca-nos questões sobre uma coletividade humana, sobre um nós, que alude a uma figura do universal que escapa à nossa capacidade para experienciar o mundo. Um universal que surge no contexto de um sentimento comum de catástrofe. Obrigado.
Não, este é teu. Eu troquei. Obrigada, João, por esta apresentação que nos leva a pensar os corpos não humanos como performativos. Eu nunca mais vou olhar para a minha caneta da mesma forma. Temos 15 minutos para o debate. Podem então pensar em algumas questões para colocar ou comentários. Alguém há de levar o microfone às pessoas, não é? Sim. Temos ali uma pessoa aqui do lado direito. Bem, servirá mais para introduzir o debate do que propriamente para comentar. Antes de mais, agradecer as duas comunicações que foram ótimas, que nos deram imenso que pensar. A mim parece-me que há um diálogo possível entre os dois, que é a introdução de dois elementos, não sei se disruptivos no discurso, seja o não humano ou a arte do Médio Oriente, no caso da Ana Gabriela Macedo. E a minha questão será que estes elementos, lidos à luz da história da arte e do pensamento crítico, digamos, ocidental, europeu, etc., será que introduzem novas vias ou que são meramente assimilados? Obrigada. Márcia, posso? Introduzem novas vias ou? Qual é São simplesmente assimilados. Bem, começo. Posso, João? A meu ver, introduzem, sim. Introduzem forçam-nos a olhar de um outro modo e forçam-nos a ver uma realidade que nós estamos habituados de algum modo, a ver estereotipada ou branqueada, quer, enfim, por questões que têm a ver com a política, quer com as questões da religião. E, de facto, a possibilidade de olhar para nós próprios, para além do estereótipo, é desde logo complicado, não é? Portanto, a mulher ocidental, a relação com o doméstico, etc., torna-se de algum modo mais palpável a questão quando nós vemos o outro reificado, e é o caso, por exemplo, daquela série da Shadi Gadirian, em que a mulher aparece com véu, mas aparece igualmente com o rosto, não é? Coberto pelo objeto doméstico. Portanto, são de facto novas vias que criam esse estranhamento numa imagem que é autorreflexiva, visto que se trata de uma mulher artista que é do Médio Oriente e, portanto, poderia estar a falar de uma realidade muito dela, muito próxima, mas enquanto mulheres do Ocidente, enquanto no meu caso, olhando para aquela imagem, eu por um lado questiono-me enquanto mulher ocidental e a minha própria realidade e o nosso próprio confinamento ao doméstico, mas questiono também a estereotipização, digamos assim, mulher com véu, necessariamente com uma realidade outra com a qual eu não tenho nada a ver, tenho muito a ver. E, portanto, é precisamente essa outra via que eu acho que é muito interessante de não transformar, não guetoizar o outro, não é? E, de facto, a mulher oriental, mulher com véu, tem sido, enfim, colocado num gueto durante séculos, não é? E, inclusive, por nós próprias mulheres. Portanto, e foi isso um pouco que eu quis trazer aqui e que eu coloco a mim própria, sabendo que são imagens que são polémicas. E isso é interessante, a meu ver. Obrigada. Sobre a questão da disrupção ou da assimilação, eu queria talvez voltar à ideia do framing ou do enquadramento, porque eu penso que o problema do enquadramento e mesmo de um reenquadramento que talvez gestos feministas, ou que talvez esteja na origem de muitos gestos feministas, uma tentativa de reenquadramento, eu acho, e talvez para voltar à ideia de territorialização e desterritorialização do Deleuze, eu acho que existe sempre o problema em termos de enquadrar aquilo que estamos a olhar para tentar de alguma forma perceber ou produzir sentido, leva sempre questões
da assimilação ou da normalização através da colocação da moldura. Isso é uma questão que tanto que vemos na moldura da história da arte, mas vemos também na moldura do teatro, que acaba sempre por criar um espaço seguro onde nós podemos antecipar e experienciar coisas com algum conforto. Quando muitas vezes o mundo, na vivência diária, não nos dá a possibilidade da moldura ou do framing. Mas eu não sei qual é que é a solução para isso, ou seja, a partir do momento em que tentamos produzir sentido, estamos necessariamente a assimilar ou a perder algo. Eu acho que a única solução passa por uma constante consciência do nosso papel, especialmente enquanto académicos, do nosso papel normalizador e de produção de discursos hegemónicos, independentemente do contexto, mesmo um discurso hegemónico de queer europeu ou anglo-americano. Não sei se isso responde à questão de alguma maneira, mas... É só para conversar. Tenho uma questão para o João, que tem a ver com, se eu entendi bem, a nossa conversa aqui, a tua conversa, e a minha preocupação é sempre de entender o que é frame, quando tu tens o disruption da frame, e o que é essa anti-disruption, não é outro frame. A questão é se é frame da frame da frame, ou se existe algo de essencial, porque é completamente diferente pensar na essencialidade de algo, de uma existência, ou que afinal o processo tem a ver com reconstrução constante e não propriamente com uma essência. E portanto é uma pergunta que eu te faço porque fiquei nessa dúvida, porque é completamente diferente. E a outra tem a ver com se essa questão muito interessante, mesmo muito interessante, da disruption depois como forma de tomar consciência das molduras, se também não tem a ver com algo que Judith Butler tem escrito mais recentemente sobre a vulnerabilidade e sobre de que forma é que nós estamos vulneráveis de tal maneira à ação do outro que essa sim é ética que ela traz depois na sua literatura, nessa sua última literatura, que é exatamente por estarmos tão dependentes do outro e a capacidade que nós temos desde que nascemos de ter da nossa identidade, a nossa essência ser construída pela ação que o outro tem sobre nós, quase que somos incapazes de ter uma análise crítica, se aí também não é a vulnerabilidade e aquele sentido de comunidade que estavas a referir. Eu acho que em relação à primeira questão da essência, eu não penso que no presente contexto possamos ignorar a possibilidade de uma estrutura que seja real, ainda que inacessível. Ou eu estou tentando usar a palavra essência, ou mesmo a palavra substância, ou o conceito de essência ou o conceito de substância. Mas eu estava a ler recentemente um livro do Mackenzie Ward, Molecular Red, e ele fala parte do enquadramento inicial da introdução, ele fala que a filosofia só pode ser um produto do seu tempo e que não pode tentar adquirir ou tentar mesmo ou acreditar que poderá alguma vez atingir o conhecimento universal. Portanto, a filosofia interpreta o tempo mais do que criar sistemas universais que permanecerão idênticos a si mesmos para sempre. Uma verdade absoluta. Eu acho que no presente contexto, e tendo em conta o contexto ecológico, há necessidade de tentar pensar um domínio que é real e que existe para além dos nossos
encontros das nossas repetições e das nossas performances. Porque de facto, vivemos um período de catástrofe e está tudo... Eu não posso estar a... Apetece-me dizer assim palavras más, palavrões, é isso. Mas não posso dizer palavrões. Eu queria dizer que está tudo fodido, basicamente. Mas há esse sentido. E nesse sentido, para além dos nossos jogos e do nosso pensamento quase masturbatório e obsessão connosco, existe uma realidade que, de facto, nos está a matar a todos. Muito por nossa causa. Portanto, eu acho que há uma necessidade de voltar novamente a uma ideia de essência, ou possivelmente uma ideia de real, que pode ainda coexistir com a ideia de performance e de performatividade, de alguma maneira. Ainda que Judith Butler tenha também escrito sobre materialidade desde sempre, mas eu acho que isso precisa de ser mais reforçado. Relativamente à questão da vulnerabilidade, essa eu não sei bem o que dizer. Pode ser assim. Não, eu nunca pensei sobre, nunca me debrucei muito sobre a questão da vulnerabilidade neste sentido. Mas se me quiseres dizer, dar alguma ideia sobre isso, podemos conversar. Posso entrar aqui um bocadinho em discussão? Acho que é bom, gente. É interessante que o conceito de frame, de repente, é ótimo isso. Tornou-se um conceito que, enfim, é operacional para os nossos dois textos, e é, de facto. E é por isso que o conceito me apaixona, e nós tornamos-nos obsessivos quando estamos a fazer um estudo, de repente, aquela palavra parece que significa tudo. Mas há palavras que, de repente, se transformam naquela palavra. Ora bem, eu só queria dizer uma coisa que acho que é importante e achei interessante o que tu colocaste, embora não conheça o último livro que estavas a referir, mas o conceito, a forma como o enquadrar, desenquadrar, reenquadrar, e vou ter em português, não é? Portanto, o framing, unframing, reframing, não é um jogo de palavras, não é? A questão da linguagem é muito importante para nós todos. Trabalhamos com textos, trabalhamos com linguagem, seja texto visual, seja texto narrativo, não interessa, é texto, é linguagem. Não é um jogo de palavras, é de facto uma questão de... falamos de antidogmatismo aqui, não é? Há um movimento, por exemplo, no feminismo, digamos assim, enquanto algo que está a tentar consolidar a sua luta, a sua militância, o seu pensamento, seja o que for. Portanto, há um enquadramento, não é? A tal moldura, ficou. E depois, no momento a seguir, digamos diacronicamente, há vários desenquadramentos, não há um. Portanto, não é assim uma coisa tipo mecânica. Há um desenquadramento que, de algum modo, há uma abertura. E entram aqui os feminismos ecológicos, e entra o pensamento queer, e entra sei lá, a militância e por aí fora. E depois há um reenquadramento, o que é, de facto, de novo, há uma assimilação, uma apropriação de cada um desses pensamentos ou modos de pensar operacionais, performativos, digamos, que nos servem, e eu acho que a palavra é importante, que nos servem para os fins que nós pretendemos usar criticamente, enfim, os conceitos e as ideias. E por isso é que as artes visuais são tão apaixonantes, porque de facto é uma visualização do pensamento crítico, neste caso, daquilo que muitas mulheres artistas têm vindo a tentar fazer. De repente, o pós-modernismo está ali posto em questão, o pós-colonialismo está ali posto em questão, portanto, quero dizer, os vários frames, não é? As várias molduras são questionadas. E uma imagem como aquela realmente é muitíssimo rica, não é? A imagem daquela saia da Raed Sahade é extremamente rica por isso, porque questiona as várias molduras e, sobretudo, resiste-lhes, não é? E resiste a um pensamento único. E isso, para mim, é que é importante, não é? E o perigoso de qualquer discurso, enfim, crítico, é tornar-se dogmático, não é? Tornar-se dogma. E isso realmente é preocupante, não é? E, portanto, por isso é que eu tentei falar no plural, porque é importante, não é?
tentemos ver assim o mundo, não é? Senão ficamos nós framed, como o Roger Rabbit, não é? Isto para ser bem educado, não é? Não usar os palavrões. Temos um minuto, Salomé. Mais uma questão? Se for muito rápido. Ele a correr. Temos um minuto. É rápida. Se for sim ou não a resposta, pode ser. A resposta é que pode ser complicada. Não, eu acho é que se devia, na minha opinião, não é? Portanto, eu estou habituado a distinguir o que é esta problemática em relação à criação ou recriação da realidade e à representação da realidade, não é? Outra coisa é a tentativa de compreensão da realidade. E eu acho que a tentativa da compreensão da realidade se desdogmatiza naturalmente se nós, de uma vez por todas, não partirmos para a análise da realidade a partir dos conceitos e partirmos a partir dos indivíduos, objetos, etc. Portanto, numa perspectiva das teorias da complexidade. E, portanto, quebrarmos totalmente com as normas, pura e simplesmente substituindo-a por padrões. Padrões e indivíduos dispersos em nuvem, não é? E, portanto, através dos atratores estranhos criam-se padrões, não é? Nos sexos e géneros, é claro, não é? E isso não retira o direito natural, porque existe, não é? Não retira o direito natural porque existe, ao indivíduo diferente, que não cabe em nenhum dos padrões. E não torna também nenhum dos padrões a norma. Não é? E eu acho que, se nós insistirmos muito nesta nova abordagem, que é contrária a todas as abordagens clássicas, não é? Acabamos por resolver muito melhor todos os problemas de identidade de género, quando estamos a tratar da compreensão da realidade. Outra coisa é a questão artística e de recriação e representação da realidade. Pronto, esta é um bocado a minha abordagem, um bocado a minha luta, que é a partir dos indivíduos, e aí um bocadinho próximo do... Eu acho que assim as teorias queer não fodem tudo, porque não rebentam com os conceitos, não rebentam com as categorias, se respeitarem que há padrões. Saber o que é que penso disto? Isto é uma coleção pessoal. Eu estou consigo. Sim, a resposta é sim. Não, eu acho que tanto teorias de complexidade como teorias de complexidade, teorias de sistema e até mesmo novas cibernéticas são disciplinas que podem contribuir muito para o pensamento e para o pensamento queer e para a compreensão da realidade, mas também para a compreensão das representações da realidade, ou seja, novamente não tentando separar a arte, ou o que é que seja arte, do que possa não ser arte. Se há alguma coisa que eu hei de morrer a dizer é que nós temos que acabar com esta ideia de que existe uma coisa que é sagrada, que se chama arte, e que depois existem as outras coisas lá fora que são pobres e que são mundanas, porque isso é a essência do burguesismo cultural, que acho que temos que acabar de uma vez por todas. Portanto, a arte e o mundo não são assim tão diferentes. Bom, sobre o que disse, eu acho que o importante, para mim, pelo menos, é pensar com paradigmas comparativos, não é? E, portanto, isso é, de algum modo, uma recusa das essências, não é? Portanto, não olhar para o objeto interrogando, não é? Mas, pelo menos, pôr sempre dois paradigmas, dois objetos que dialogam entre si. E acho que isso me deixa espaço, o tal espaço do estranhamento possível para este ano, ou seja o que for, para que os objetos falem, dialoguem entre si e sejam capazes de me interrogar a mim. Não é? Por isso é que eu falei da tal indisciplinaridade, que eu acho que é uma boa palavra para além da é indisciplinar. E eu acho que essa é a riqueza de qualquer teoria, é ser realmente indisciplinar e híbrida e promíscua, como eu disse. Salomé, onde é que tu estás? Posso? Já passam 3 minutos da hora. Posso? Lá em cima, então, por favor. Olá, a pergunta não é minha, a pergunta é do nosso chat e agora desapareceu, por isso peço-vos só aqui um bocadinho de paciência.
da internet. E no telemóvel, que torna tudo muito complicado. A pergunta é do Daniel, só se identifica como Daniel, é para ambos. Diz: ambos citaram direto e indiretamente o legado teórico de Gilles Deleuze. Podem elaborar um pouco o potencial do pensamento deleuziano para práticas feministas e queer contemporâneas? É só uma hoje, felizmente. É só 2 horinhas nisso. Eu acho que íamos precisar de mais umas horas para responder. Bom, muito rapidamente, foi apenas, via Braidotti, e foi apenas a questão do rizoma, né? Portanto, o pensamento disseminado, por oposição ao pensamento vertical, universalista, homológico, mas a questão da disseminação e da abertura, o pensamento rizomático, foi nesse sentido que eu utilizei. Eu acho que a pergunta era para o pensar, era a importância do Deleuze para o... Elaborar um pouco sobre o potencial do pensamento deleuziano para práticas feministas e queer. Eu acho que, principalmente, a mim, o que eu encontro neste contexto mais útil será a ideia de território e de desterritorializar e reterritorializar. E, novamente, em relação à ideia da moldura ou do framing como a criação do território e do processo de criação do território, talvez como padrão emergente, como um padrão que emerge da interação entre corpos. Mas da necessidade de o padrão não ser tomado como essência ou como realidade absoluta, mas apenas como formação contingente que pode ser perturbada na interação de corpos com o ambiente. Portanto, isso acho que vai também de acordo talvez com coisas de teorias da complexidade. Portanto, eu acho que o Deleuze, nesse sentido, antecipa muitas ideias que são ainda muito úteis e talvez ainda mais úteis, e também num sentido, talvez, num certo materialismo que nós talvez não tínhamos reconhecido, ou muita gente talvez não tenha reconhecido na filosofia do Deleuze, e que eu acho que está muito presente, especialmente, obviamente, quando ele está a falar de rochas e de geologia, de formações geológicas, quase não só como mais que uma metáfora para depois para pensar outros tipos de formações. Eu acho que a forma como ele usa a geologia para pensar a política, para pensar a sociedade e para pensar os corpos, no contexto da crise ecológica, em que estamos todos lixados, para não dizer outra palavra, é algo que devemos trazer de volta e repensar novamente. Pronto, acho que damos por encerrada esta sessão. Obrigada a todos e a todas por estarem presentes e pelas questões que colocaram. Espero que tenha sido uma sessão do vosso agrado. Alguma coisa que devo comunicar? A próxima semana, não percam a próxima conferência, que será a terceira, na próxima terça-feira, às 18h30, calculo. Encontramos-nos cá.